Muito boa tarde a todos. É um gosto imenso estar aqui nesta sessão com os amigos e com duas queridas amigas e colegas, a Dora e a Lola. Então, estamos aqui para apresentar e falar, e sobretudo a Dora, falar sobre a construção e sobre estes dois livros que ela vai apresentar também hoje. Queria só dizer-vos que os livros estão na feira, se quiserem adquirir, e esta sessão tem 1 hora e vai ficar assim dividida entre mim, a Lola e a Dora no meio, não é? Bem, a Dora Gago, todos vocês já conhecem a Dora, não é ninguém estranho assim a Macau e a nós, todos aqui. Basta dizer algumas coisas, no entanto, a Dora nasceu no Algarve e o seu interesse pela escrita e pela literatura desenvolveu-se desde muito cedo e, como professora e como escritora, assim foi a sua vida durante os últimos tempos. Acrescento que é viajante. Uma mulher que gosta de viajar e de escrever sobre as suas viagens e que já conheceu diversas latitudes. A América do Norte, a América do Sul, a Ásia, a Europa. Portanto, a sua escrita também conjuga a memória, a experiência e o imaginar histórias. Portanto, é nestas coordenadas que a sua obra se desenvolve. Macau tem um peso na sua escrita. Quantos anos foram? Dora, 12, 13 anos, 10. 10 anos vividos aqui em Macau com um acumular de memórias, de experiências e conhecimento que são convocados naturalmente para a sua escrita. Em relação à sua obra, ela já não é pequena. Eu tenho aqui alguns livros, insistindo sobretudo na poesia e na ficção, que é o que nos interessa sobretudo hoje. Eu trouxe o livro Palavras Nómadas, que foi uma das obras ultimamente, as outras também foram, mas o Palavras Nómadas foi uma obra reconhecida no último ano, tendo ganho o Prémio Literatura de Viagens Maria Ondina Paraga. Hoje estamos aqui para falar sobre o romance. O romance que tem uma capa linda. Aliás, a obra está muito bem graficamente conseguida. E a capa está muito bonita e é um livro que eu gostei de pegar, porque eu tinha a versão online em PDF. Portanto, gostei muito de poder pegar nesta obra. Deixem-me só colocar aqui que eu não quero perder o tempo. Ok, muito bem. O primeiro comentário que eu tenho que fazer é que eu gostei muito de ler. E eu fui uma leitora privilegiada desta obra. E quando falei a última vez com a Dora, foi exatamente para lhe dizer que eu tinha pegado no livro e tinha lido tudo de seguida. Porque não fui capaz de interromper, porque eu queria mesmo chegar ao fim da obra e ver como é que a história se desenrolava, como era o enredo. Há vários aspectos que eu vou referir, mas sempre em tom de pergunta para a Dora. O título é Quem Rasgou os Meus Lençóis de Linho e remete para um poeta que nos é muito caro, Camilo Sanha. E esta relação com Macau não vem só pelo título, claro que se confirma com o enredo.
O texto, o romance tem alguns textos introdutórios, de forma que vocês também vão gostar de ler algumas observações sobre a obra. Então, eu tenho um conjunto de perguntas, porque eu quero ouvir a Dora, e vocês também, não é a mim, querem ouvir a Dora falar sobre o assunto. E conversamos, antes de tudo, sobre a origem do romance, porque no início há uma nota da autora. E nesta nota da autora, este é um dos aspectos, é de onde vem esta história, porque ela vem de outra história, tem uma fonte. Então eu gostava muito que a Dora nos pudesse falar sobre isso, sobre a origem, como é que se passa de um texto mais curto para um romance. Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde. É para mim uma enorme alegria e também uma grande emoção estar aqui hoje, regressar a Macau e estar aqui na vossa presença. Agradeço muito, antes de mais, ao Ricardo Pinto e a toda a organização do festival, que também felicito, porque tem sido excelente. Agradeço muito aqui às minhas amigas, à Lola e à Sara, e agradeço, claro, a presença de todos vós aqui hoje. Muito obrigada e bem-aja. Antes de mais, a origem deste romance. Então, a protagonista, que é a Ana Cláudia, tem um problema de esquizofrenia e é uma ex-toxicodependente, bióloga, que já apareceu num outro conto do Travessias, um conto chamado Delírio, deste livro de contos, que é o Travessias e que foi publicado em 2014. Na verdade, este conto já foi a sequência de um outro trabalho onde eu tinha esta Ana Cláudia. E a Ana Cláudia é uma personagem que ficou dentro de mim. Durante muitos anos, eu queria fazer alguma coisa com ela. Mas, por outro lado, ela era um grande desafio. Para já, porque a questão da toxicodependência, por outro lado, também a questão da esquizofrenia. E então eu levei muito tempo até começar a desenvolver o romance, porque depois achava que tinha que ler muita coisa sobre a esquizofrenia, acho que isto é um pouco também, às vezes, a interferência da parte académica no resto, não é? Que às vezes estraga um pouco. Até que um dia eu pensei, quer dizer, eu infelizmente tive alguns amigos com problema da esquizofrenia, também com o problema da toxicodependência, portanto foram experiências com as quais eu, no fundo, contactei indiretamente, mas de uma forma próxima. E depois, uma outra característica era o facto da Ana Cláudia ter vivido em Macau. Portanto, ela passou uma parte da infância em Macau e passou uma outra parte da infância no Barrocal Algarvio, não é? Então, este livro tem como cenário Macau, depois com algumas digressões também, através da memória, sobretudo, por um passado no Barrocal Algarvio e também por uma vivência em Londres. E pronto, a origem... Agora, se me perguntarem de onde é que veio esta Ana Cláudia, sinceramente, não sei. É para mim assim, um mistério. Creio que isso acontece com todas as personagens, não é? Nunca sabemos muito bem de onde é que elas vêm. Muitas vezes são baseadas em pessoas que conhecemos, não é? Portanto, no fundo, a literatura parte sempre da vida, não é? É sempre esse o primeiro ponto. Claro que depois também há todos os livros que lemos, todas as experiências, não é? A Tiffaine Samoyau, que é uma teórica da literatura, da intertextualidade, diz que a literatura alimenta-se de literatura, é verdade, mas depois, para além da questão da estante, há a questão da vida, não é? Que se impõe acima de tudo. Mas a verdade é que a Ana Cláudia foi para mim um desafio durante muitos anos, até que depois foi ao regressar a Portugal que acabei por lhe dar voz
neste romance. Portanto, creio que, por outro lado, precisava de ter tido a vivência que tive de Macau. Há também aqui a questão da pandemia, que também aqui aparece, e depois precisava também do outro fator, que era o de uma certa distância, não é? Porque às vezes a distância faz-nos ver as realidades de uma outra maneira. É interessante este aspecto. É que há um reconhecimento quando se trata de determinadas personagens em que se tem a noção que o conto é demasiado curto para ela, ou que a personagem pode ser construída de outra forma e ser a personagem central do romance. E eu acho isso interessante, como é que se desenvolve depois a personagem. Aliás, ela é, Ana Cláudia, é a figura central do romance. Aliás, é difícil, mas não é a única. E eu já vou pedir à Dora que nos fale sobre este universo e este diálogo entre as personagens femininas do romance. Porque é à volta delas e da sua história e da forma como se cruzam os seus universos que se desenvolve o romance. Cada um a ler, e sendo o universo, o espaço, o da nossa cidade em que vivemos agora, é muito difícil cada um de nós não se rever ou rever alguém ou particularidades de alguém. Mas a Dora justifica isso. Literatura é vida, não é? A vida como nós a vemos, como nós observamos e experimentamos, entra sem nós pensarmos muito dentro do romance. Mas a verdade é que a escrita não vem do nada. E a literatura também é memória. E a nossa capacidade de fazer universos apoia-se na memória e na experiência. E essa é a pergunta que eu tenho. Tendo em conta as três personagens femininas, que eu gostava que a Dora nos falasse um pouco sobre elas, acrescentando ainda a elas uma outra reflexão. É difícil escapar à nossa memória. A memória. E há outra coisa. Além da memória, também se nota o gosto na construção das personagens. Como é que se lida com elas? Como é que se desenvolvem três personagens tão diferentes? Como é que a nossa construção se divide entre elas? Há sempre alguma que demora mais? É o ponto de vista? Bem, era sobre isso que eu gostava que falasses. Obrigada. Relativamente às três personagens, portanto temos a Ana Cláudia, não é tal... como eu já disse, ela é bióloga e vem para Macau para trabalhar numa universidade como investigadora. Depois temos uma personagem filipina, que é a Jenny, e temos uma americana, jornalista, chamada Kate, que vem para Macau para resgatar um amor antigo, portanto uma paixão avassaladora que de um momento para o outro renasce nela e ela vem para tentar recuperar essa pessoa com quem se envolveu. No fundo, Macau é um porto onde vão desaguar estas três vidas, não é? Portanto, vidas em trânsito, não é? Que depois vão interagir com o próprio universo da cidade. Depois, relativamente à construção das personagens, a verdade é que aquela que me demorou mais tempo e que me exigiu maior esforço foi a Ana Cláudia. As outras depois acabaram por ir... Claro, também há personagens masculinas, mas a verdade é que como protagonistas temos então estas três. A Ana Cláudia, que é a principal, e depois a Kate e a Jenny. As outras depois acabaram por ir aparecendo com uma certa naturalidade, não é?
Vou interromper a Dora, porque ontem à noite, indo as duas por essas ruas de Macau, conversávamos sobre isso. E conversávamos sobre o facto de muita gente vir de muitos lados e viver em Macau, e de como as diversas comunidades quase que não coexistem, mas não convivem. E muitas vezes elas passam ao lado umas das outras. E é muito interessante ver o contacto que a Ana Cláudia estabelece com o outro e a relação, a forma como ela observa e interage com os outros. Queres falar um pouco disso? Sim. Ontem falávamos precisamente disso, no facto de haver, no fundo, várias comunidades, vários mundos paralelos em Macau. E aconteceu uma coisa engraçada. Ontem eu encontrei-me com uma amiga filipina e depois íamos daqui, fizemos a caminhada a pé. E ela ficou muito admirada, por exemplo, de ver de repente as ruínas de São Paulo e disse: "Oh, it's the broken church." Portanto, depois é engraçado que as pessoas dão nomes diferentes, não é? Há bocadinho falava com a Sandra, minha ex-aluna, atual professora na Universidade de Guangzhou, e ela dizia que conhecia este jardim aqui não era a Praça de Camões, era a Praça das Pombas, não é? Ou seja, cada cultura vê a realidade de Macau de uma maneira diferente e dá-lhe nomes diferentes, não é? E isso é realmente, por um lado, de uma grande riqueza, por outro lado, é muito interessante, não é? Mas depois, muitas vezes, o que parece que não há muito. Há vezes em que há realmente esse intercâmbio, há outras vezes em que há simplesmente a tal existência dos mundos paralelos, não é? E agora, desculpa lá que já me perdi. Qual era a pergunta? Já respondeste. Se voltarmos ou ficarmos ainda aqui na cidade em Macau, podemos esperar que este espaço ainda dê aso a mais escrita? Ou ficamos por aqui, está encerrado? Podemos esperar que Macau se torne um lugar para mais escrita poética e ficcional? Não, Macau continua a ser para mim um lugar de escrita. Já agora, quero só explicar um pouco porque é que aparece como título o verso do Camilo Peçanha, uma parte do verso do Camilo Peçanha, que é de um poema da Clepsidra, que é quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, portanto ficou só com a última parte. Este foi um verso que ficou dentro de mim durante muitos anos, desde que eu estudei este poema da Clepsidra no ensino secundário. Foi um poema muito marcante, aliás, foi este e foi o outro, que é o Floriram por engano as rosas bravas. E durante todos esses anos eu senti que gostava de fazer alguma coisa com estes versos. Então, o Floriram por engano as rosas bravas acabou por ser o título de um conjunto de contos, não é? E este acabou por ficar como título deste romance. Além disso, também, portanto, no fundo, há uma espécie de uma trilogia de Macau, que tem esse tal livro de contos, o Floriram por engano nas rosas bravas, o Palavras Nómadas, que são crónicas, e depois o Flores de Cinza, que eu publiquei no ano passado. Para além, e agora, claro, o romance. Para além disso, Macau também aparece num novo livro de crónicas, que sairá provavelmente em 2027, em algumas crónicas, e aparecerá também no novo romance, embora não como cenário principal, mas como memória, porque esse romance terá como título Crónica do Retorno, e aparecerá então ainda Macau. Eu creio que Macau estará sempre dentro de mim, não é? É realmente um sentimento muito, muito forte. E é muito curioso, porque a primeira vez em que eu entrei num avião, em agosto de 1991, quando tinha 19 anos, foi para vir a Macau.
Foi uma experiência marcante e foi também através da escrita. Nessa altura havia um concurso da Comissão dos Descobrimentos Portugueses e do Instituto Português da Juventude que se chamava Descobre a Tua Terra e desafiava os jovens a escreverem um texto sobre a sua terra de origem e o prémio era precisamente uma viagem a Macau. Era um concurso distrital. E eu ganhei pelo Distrito de Faro e vim a Macau em agosto de 1991, integrada num grupo com outros jovens, e foi uma experiência marcante, verdadeiramente marcante. É claro, nunca pensei, nunca imaginei que algum dia viria viver para cá, não é? Mas foi realmente marcante e permitiu-me conhecer uma outra Macau, muito diferente daquela que eu depois encontrei em 2011, quando vim prestar provas para a universidade e depois quando vim para cá viver. Mas Macau é uma presença realmente muito forte dentro de mim, por isso creio que não irá acabar para já. Sim, ainda bem. E a Dora acabou por falar de um outro aspecto que eu também ia perguntar e ia referir, que é a relação com o título. E o que me interessa, sobretudo, é a relação do título com o enredo, com o conteúdo. Existe na poesia de Peçanha uma incessante busca da perfeição, não é? De encontrar a forma mais perfeita, de atingir um estado de perfeição, mas também a consciência de que isso não é possível e que a fortuna e o tempo rasgam os nossos lençóis de linho, de sonhos, das expectativas e das nossas esperanças. E é isso que acontece, não querendo desvendar a história, não querendo fazer spoilers, não é? Contudo, será que existe essa correspondência entre o rasgar os lençóis de linho, esse rasgar de expectativas e de esperanças e as personagens do texto, ou há alguma que rompe com esse ciclo? No poema de Peçanha, este poema do Peçanha é realmente um poema muito dramático, não é? Em que refere, portanto, ao aspecto biográfico em que se refere que terá sido escrito após a morte da mãe, não é? Portanto, também é uma figura aqui muito forte neste poema do Peçanha. E este rasgar dos lençóis de linho, no fundo, é uma destruição da casa da família, uma destruição daquilo que ele entendia por família, não é? Portanto, há toda esta destruição completa. Aqui há o rasgar dos lençóis de linho, sim, mas creio que há aqui alguma esperança. Acho que ainda há alguma esperança, ao contrário do que acontece no poema do Peçanha. Pelo menos para uma das personagens, acho que sim. Sim. Apesar dos lençóis se rasgarem, ainda podem ser cozidos. Estamos a chegar ao meio da nossa sessão. Também, se falássemos mais, iríamos acabar por desvendar um bocadinho o enredo e eu gostava que vocês lessem o romance com esse efeito de surpresa que podem ter. Eu recomendo vivamente a leitura. Este romance é uma pequena joia que começa um círculo e fecha o círculo assim perfeitamente. Além disso, sem grandes arrobos metafóricos, com uma linguagem muito contida, muito precisa, sem julgamentos, uma narrativa intensa, muito bem feito. Os meus parabéns, Dora, por este pequeno. Eu digo pequeno porque ele não é muito longo, mas não é pequeno na intensidade que tem e que nos apresenta. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito de ler este romance. E agora, vamos passar da escritora de romances para a ensaísta que escreve sobre romances. Isto é pouco a Olivia Patroa e a Olivia Costureira. Olivia, gostei dessa. O tempo é teu, Lola. Boa tarde. Nós íamos passar agora Sim.
Ora, antes de mais dizer que é um enorme prazer estar nesta sessão com duas especialistas em literatura, nomeadamente uma que, para além de ser especialista, é autora. Bom, Sara Augusto também escreve, qualquer dia talvez nos brinde também com algumas publicações de autora. Mas hoje, de facto, vamos falar de Dora Gago enquanto escritora, neste caso romancista, e também como ensaísta, e aí é também subejamente conhecida. Eu talvez começasse precisamente por lhe perguntar o que é que deu origem ou como é que surgiu, melhor dizendo, como é que surgiu esta obra sobre Rodrigo Leal de Carvalho, que, como sabem, é um escritor, enfim, eu diria, ela depois me corrigirá se assim o entender, da literatura de Macau em língua portuguesa, que faleceu em janeiro passado, não é? 24 de janeiro. Pena que ele não possa assistir enfim, ao lançamento deste livro, não digo presencialmente, obviamente, mas ter conhecimento dele. E, portanto, a minha pergunta era essa: como surgiu este livro em tão boa hora? Obrigada, Lola. Então, a ideia que deu origem a este livro surgiu num colóquio da lusofonia em outubro de 2024, na Ilha de Santa Maria, na Terceira, onde eu conheci a Anabela Freitas, que é a coautora, não é? E então o que aconteceu foi que eu fui a esse colóquio e apresentei uma comunicação sobre o Rodrigo Leal de Carvalho, aliás, como tenho apresentado noutros lugares, porque trabalhei sobre a obra dele enquanto estive aqui em Macau, e fiquei a saber que ela também tinha escrito e tinha apresentado comunicações noutros locais sobre o autor, e foi daí que surgiu a ideia de juntarmos o nosso trabalho e adaptarmos a esse livro. Eu ainda contactei com o Rodrigo Leal de Carvalho, uma pessoa verdadeiramente adorável, e ele estava muito entusiasmado e muito feliz com a ideia do livro. Ele já faleceu com 93 anos, mas a verdade é que esteve muito bem até ao fim, e acabou por ser um falecimento repentino. Na verdade, o livro até devia ter estado cá fora um bocadinho mais cedo, mas entretanto houve ali uns atrasos com o prefácio e com outros aspectos, e acabou por demorar um pouco mais do que estava previsto. Inclusive, está marcado um lançamento para a Ilha Terceira, no qual era suposto ao qual era suposto o autor assistir, não é? Que vai ser no final deste mês, em Angra do Heroísmo. Então, falemos um pouco de Rodrigo Leal de Carvalho. A minha intervenção vai ser também não só para falar do livro enquanto conjunto de ensaios, mas utilizar este pretexto para falarmos um pouco de Rodrigo Leal de Carvalho, que me parece que merece também esta homenagem. Como sabemos, e ele próprio diz numa entrevista que foi conduzida pela Dora, não é sim, verdade? Por mim, por uma amiga que é professora catedrática no Canadá, Irene Blair, sim. E isso quando? Em que altura? Foi em 2016. Portanto, foi por e-mail. E como é que nessa altura surgiu essa vontade de entrevistar o autor? Nessa altura, eu já tinha publicado algumas coisas sobre ele. Essa minha amiga também é açoriana e, portanto, estava a dirigir uma revista académica sobre a diáspora portuguesa, e foi nessa linha, também pelo facto de ele ser também açoriano. Aliás, ela esteve cá também em Macau a colaborar noutros aspectos de um projeto meu, e foi aí depois que surgiu a ideia de o contactarmos
e de o entrevistarmos. É interessante, a entrevista pode ser lida no final do livro. E é interessante que ele fala de facto sobre a diáspora, não é? Sim, conforme ele não concorda muito com esta ideia, termo, não é? Sim, com o termo diáspora, não é? Que se tornou um pouco demasiado frequente, não é? E com uma aplicação demasiado lata. Sim, é verdade. Porque enfim, não é um raciocínio muito comum atualmente sobre a diáspora, porque generalizou-se de tal forma que não há muito esta reflexão que ele apresenta, na entrevista. É muito curioso. Sim. Portanto, o que temos ali, eu não vou ler, mas é a apresentação biográfica do autor. Portanto, Rodrigo Leal de Carvalho, natural da Praia da Vitória, portanto, é como ele se define biograficamente, não é? De uma forma muito breve, não é? Muito objetiva. Portanto, Rodrigo Leal de Carvalho, como é então referido nesta obra, referia-se frequentemente a Macau como uma pátria de adoção. Esta ligação foi oficialmente reconhecida em 1998, quando recebeu inclusive a medalha de ouro do governo de Macau. Ele depois saiu de Macau em 1999, quando da transição, não é verdade? E a Dora seguiu depois a vida dele, porque ele aposentou-se, não é? Não escreveu muito mais romances, não é? Portanto, ele escreveu 8 romances, eu vou passar aqui os vários romances que ele publicou. E, portanto, temos... Bom, enfim, digamos que 99 é a transição, não é? Mais ou menos o meio das obras, não é? Sim, ele depois terminou... portanto, foi publicado depois As Rosas Brancas do Surrey, não é? E o romance de Yolanda. Aliás, temos aqui o editor do Rodrigo Leal de Carvalho, não é? O Dr. Rogério Beltrão Coelho. Eu creio que a sensação que eu tenho é que As Rosas Brancas do Surrey, ele terá ainda... Foi publicado mais tarde, mas ele escreveu... Para comemorar os 5 anos da transferência, o Ponto Final resolveu convidar 4 autores para fazer para escrever romances sobre a forma de folhetim, como se usava no princípio do século XX e fim do século XIX. E nessa altura o Dr. Leal Carvalho escreveu As Rosas Brancas do Surrey. Portanto, foi a única edição que não foi exclusiva de Livros Oriente, mas sim uma coedição com o Ponto Final. Muito obrigada. Aliás, esse livro está também à venda ali na feira, pelo menos vi ali alguns exemplares, As Rosas Brancas do Surrey. Portanto, que é um livro de 2007, portanto, a escrita do autor começa já quando ele tem mais de 50 anos de idade, não é verdade? Mas isso de modo algum influenciou a qualidade das suas obras. Um dos aspectos que é referido e destacado, inclusive, neste livro de ensaios de Anabela Freitas e Dora Gago, é precisamente aquele que se refere às personagens e a forma como as personagens têm uma sobrevida. Ou seja, as personagens vão transitando, algumas personagens vão transitando entre vários livros. Aliás, há pouco ouvir Sara Augusto sobre a personagem Ana Cláudia. Portanto, fez-me lembrar também esta estratégia de Rodrigo Leal de Carvalho. Não sei se foi indiretamente, pelo menos, também esta influência deste autor, se há alguma influência na obra da autora agora, Dora Gago. Esta questão pronto, tem a ver, no fundo, é a comédia humana, não é? De Balzac, não é? Que o Rodrigo Leal de Carvalho tentou reproduzir para Macau, não é? Portanto, tentou transpor para Macau
Aliás, ele na entrevista diz que é um pouco a reprodução da vida real, em que as pessoas se vão cruzando, se vão conhecendo, não é? E se vão encontrando. Ele queria levar ele considerou que não levou, que a sua ambição era maior. Ele queria que todo o conjunto da obra, pelo menos é o que ele diz na entrevista, construir com o conjunto da obra uma espécie de balada de Macau, não é? Mas, no entanto, acaba por conseguir, não é? Basta vermos, por exemplo, na Irina Ostrakov, portanto, as personagens realmente são recorrentes, vão-se cruzando de umas obras para as outras, não é? Portanto, no fundo, esse objetivo eu creio que ele conseguiu. E há pouco também estávamos a falar da autora Dora Gago e da influência que a vida, que a realidade tem na literatura, não é? Rodrigo Leal de Carvalho é um autor em que nós constatamos também muito essa influência do social, do real, na ficção. Ainda que, obviamente, ele também o diz em entrevistas, que toda essa realidade é transformada ficcionalmente, obviamente, não é? Agora, que realidade é esta? Queres falar um pouco isso? Que realidade é que Rodrigo Leal de Carvalho apresenta nos seus livros, esta realidade de Macau? Incide, por exemplo, e isto tomando, por exemplo, como ponto de partida romances como A Mãe, como Requiem por Irina Ostrakov, temos muita questão dos refugiados, não é? Portanto, dos anos, por volta dos anos 40, não é? Em que Macau se tornou, no fundo, uma cidade quixotescamente aberta, não é? Aos apátridas, e também a gente que vinha um pouco de todo o lado, não é? Desde a China continental, desde da Rússia, não é? Precisamente porque Macau era um território neutro, não é? Sim, sim. Claro, isso depois gerou vários problemas, não é? A nível social, como é óbvio, não é? E da escassez de recursos. Aliás, o João Botas tem um livro, Macau, Os Anos da Guerra, não é? Onde apresenta precisamente esse estudo, não é? Isto se falarmos nestes dois romances, que dialogam muito um com o outro, o Requiem por Irina Ostrakov e A Mãe. Portanto, temos duas protagonistas vindas da Rússia, tanto a Irina como a Natasha, não é? Depois, se formos, por exemplo, ao serviço de Sua Majestade, uma história de amor, aí a situação já é diferente, já temos a situação dos anos 30, depois a questão do crash da Bolsa de Nova Iorque, temos uma jovem que é a Odette, apaixonada por um militar inglês que está em Hong Kong, com quem se quer casar, não é? Mas os casamentos eram proibidos por Sua Majestade, não é? E a verdade é que o noivo acaba por desaparecer e a Odette não suporta a vergonha de ter sido ali abandonada e acaba por ir para os Estados Unidos. E depois há toda a reconstrução, também, aliás, os romances de Leal de Carvalho são todos muito interessantes e, portanto, são vários quadros, não é? Portanto, este, por exemplo, é completamente diferente e a realidade é outra, portanto, no fundo são vários quadros de várias realidades, de vários períodos, não é, que são apresentados. E, efetivamente, aí nós vemos um certo contraste entre aquilo que foi a colonização britânica e a colonização portuguesa, não é? Sim. Vocês também falam um pouco da visão do inglês, não é? Sim. Numa perspectiva imagológica, aliás, a perspectiva teórica ou metodológica que as autoras seguem, portanto, Anabela Freitas e Dora Gago, é bastante a partir da imagologia. Eu imagino que seja mais influência Dora Gago aí, tendo em consideração os estudos que foram publicados a nível de ensaios por ti, a nível das várias análises literárias que desenvolveste, inclusive também livros teóricos no âmbito da imagologia, e, portanto, é curioso vermos esta perspectiva
que aparentemente parece desculpabilizar a colonização portuguesa, um pouco o lusotropicalismo, não é? Que é também referido aqui na vossa obra, mas que efetivamente é desconstruído, digo eu, portanto gostava de ouvir sobre isso, que é desconstruído este hipotético lusotropicalismo através da ironia, porque Rodrigo Leal de Carvalho é um autor bastante irónico e, portanto, a ironia parece-me que é efetivamente uma estratégia estético-literária que ele utiliza com grande mestria. Sim, sim, sem dúvida. E a ironia serve precisamente para tecer essa crítica, no fundo, contra os imperialismos, não é? Acho que isso é bastante... Sim. Logo este título, um dos primeiros livros dele, não é? Os Construtores do Império, vem já também nessa linha, não é? Sim, no fundo é uma linha que vai atravessando as diversas obras, é verdade. Ali, nós não vamos desenvolver aqueles temas, mas ficam, enfim, como uma síntese, efetivamente, da temática das obras de Rodrigo Leal de Carvalho. Eu queria concluir dizendo que é, de facto, uma honra para mim estar aqui a apresentar este livro de ensaios de Dora Gago e de Anabela Freitas, mas quero em particular falar de Dora Gago, investigadora na área da literatura e cultura de Macau, tem dedicado uma parte importante do seu trabalho académico ao estudo de relações entre literatura, identidade e diáspora no espaço em língua portuguesa, e este livro representa mais um contributo nessa área de investigação. E pergunto se é para continuar também a investigadora Dora Vago a par da ficcionalista Dora Gago. Para ser sincera, estou mais virada para a parte da ficcionalista neste momento. Estou mais virada para essa vertente, sem dúvida. Mas pronto, alguma coisa irá surgindo provavelmente, mas confesso que neste momento a minha aposta está mais na vertente criativa, porque chega-se a uma altura em que se vê que a vida é demasiado curta e há opções que têm que ser tomadas. Eu diria, para concluir, que este livro de ensaios não interessa apenas a estudiosos da literatura, interessa também a todos os que se interessam por Macau, passo a redundância, e aqueles que têm curiosidade sobre a literatura contemporânea. Eu destacaria a boa hora em que este livro aparece, porque nunca é tarde para continuarmos a apresentar aquilo que são outras literaturas para além da literatura em língua portuguesa, que é considerada a literatura central, que estão mesmo a ver que é a literatura portuguesa, não é? Depois, muito depois, vem a literatura brasileira, depois, muitíssimo depois, vêm as literaturas africanas e depois ainda, portanto, uma quarta ou quinta categoria, vêm as literaturas da Ásia em língua portuguesa. E, portanto, creio que essa é também uma luta de outros ensaístas que estão aqui na sala, e que este livro vem dar-nos esse contributo também, esse incentivo para continuarmos a falar de outras literaturas que não só a literatura portuguesa. Portanto, também por isso, muito obrigada, Dora Gago, e parabéns por mais esta obra. Muito obrigada pela excelente leitura. Eu ia chamar a Sara. Eu ainda tinha mais perguntas, mas como eu acho que é interessante ouvirmos também o público, não é? Sim, portanto, claro. Lançava a bola agora para o público. Desculpa, eu confundi a tua água. Fica com esta. Eu acho que isto não era a que estava aqui. É que eu bebi esta, achava que era minha. Alguém quer colocar alguma questão à Dora, seja sobre o romance, seja sobre a obra ensaística? Claro que sim, Vera.
Eu queria felicitar as 3 pessoas que estão aí sentadas na mesa. A Dora já lhe tem dado os parabéns. Há muito tempo que lhe venho dando os parabéns por aquilo que ela nos tem oferecido. E não é para contrariar, mas queria fazer uma pergunta sobre a tua poesia. Não é para contrariar. Mas pronto, queria perceber mais ou menos, portanto, a crónica já disseste que vão sair agora, brevemente vai aparecer outra coisa. Contos já conhecíamos, romance. Temos isto agora, não é? A poesia também já tivemos para trás. Qual é o, digamos, qual é o espaço que a poesia ocupa em ti neste momento? E queria fazer também outra pergunta relacionada com isso. Tu já respondeste um pouco a isso há bocado. Eu pergunto, portanto, tu já escreveste ensaios sobre o mundo dos autores, não é, da nossa literatura. A minha pergunta é, alguns passam pelas páginas que tu tens escrito, pela ficção, pela poesia. Sim. Nota-se, portanto... Sim. Sim. Aliás, aqui, pronto, para além do Camilo no romance também, para além do Camilo Peçanha, não é, que aparece no título, há também aqui uma pequena intertextualidade com a Maria Undina Braga, com o Noturno em Macau, portanto, aparece aqui um homónimo do amante da Esther, da Maria Undina Braga, e aparece a serpente do Dia dos Prodígios, da Lídia Jorge, mas que está fundida com uma outra serpente de outra natureza, e tem também aqui um valor simbólico. Relativamente à poesia, a poesia em mim é um bocadinho acidental. Eu publiquei 3 livros de poesia. Acaba por ser, é curioso que eu nunca escrevi tanta poesia como em Macau, como nos anos aqui de Macau. A Maria Undina dizia que Macau era a terra do sono e da poesia. Ela diz isso na Estátua de Sal. É verdade que depois o que me acontece com a poesia é que escrevo assim em sítios às vezes estranhos, em papelinhos que depois perco. Sou um bocado caótica com a poesia porque não a escrevo no computador, como faço muitas vezes com outros tipos de texto. Vou escrevendo assim em papéis dispersos, porque é alguma coisa que surge no momento. Claro, depois as ideias vão sendo muitas vezes trabalhadas, aperfeiçoadas. Mas pronto, depois haverá uma altura em que vou juntando assim esses papelinhos, não é? E pensar se farei alguma coisa com eles ou não é? No fundo é um espaço um pouco acidental. Embora eu tenha começado precisamente pela poesia. É engraçado. Depois houve ali um momento em que parece que a parte da narrativa ganhou mais peso, não é? Depois também há depois às vezes aspectos curiosos. Por exemplo, o livro que eu publiquei no ano passado, o Flores de Cinza, eu tinha muitos poemas escritos aqui em Macau, mas depois fiz assim uma seleção enorme, uma seleção ali muito, muito rigorosa, e acabei por deitar muita coisa para o lixo. E depois a coisa mais curiosa, houve ali um que eu estive na dúvida, tinha-o posto fora, depois repesquei-o, e então depois o que me deixou desconcertada foi que no prefácio a Maria João Cantinho, a autora do prefácio, disse que esse poema que eu tinha posto no lixo era o melhor do livro. E eu pensei, pronto, portanto, se calhar o que era bom foi o que foi fora. Pronto, há essas coisas, mas depois há toda a questão da subjetividade, não é? Também. Obrigada, Vera, pela pergunta. Mais questões ou comentários? Sim, Sandra. Parabéns à professora Dora pelo lançamento de mais 2 livros e também muito obrigada pela apresentação das professoras Sara e Laura. E nós conhecemos melhor os livros da professora Dora. Agora eu já tenho curiosidade em ler aquele romance. E a professora Dora foi minha orientadora. E eu conhecia como professora e li os seus artigos acadêmicos, mas hoje conheço-a como escritora e poetisa. A minha questão ou dúvida é
quem inspirou assim mais na sua criação sobre a literatura de Macau em língua portuguesa? Por exemplo, quando você chegou pela primeira vez a Macau e começou a ler qual obra e depois você definiu essa obra como a literatura de Macau e depois você também começou a escrever sobre Macau e começou a desenvolver essa literatura. É curiosa a forma também como a literatura de Macau aparece na minha vida e começou precisamente com essa primeira viagem que eu fiz a Macau em 91. Então, depois, quando eu voltei para as aulas na Universidade de Évora, onde estava a fazer a licenciatura, fui à livraria, pouco depois em setembro, e encontrei um romance chamado Noturno em Macau, da Maria Undina Braga, que tinha acabado de sair, que eu comprei, claro, eu vinha deslumbrada com Macau, e aquilo parecia que tinha sido feito para mim, não é? E foi aí, pronto, que eu me tornei admiradora da obra da Maria Undina Braga. Depois, na outra fase, quando vim dar aulas para a Universidade de Macau, comecei a conhecer os outros autores, nomeadamente o Rodrigo Leal de Carvalho, a Fernanda Dias, o Henrique Sena Fernandes, o Gonzaga Gomes, pronto, todos os autores, não é, que escreveram em Macau e sobre Macau. Portanto, foi assim que surgiu. Depois, claro, há toda a outra escrita dos autores portugueses que visitaram Macau. Por exemplo, há um romance extraordinário da Agostina Bessa de Luís, A Quintessência, não é, sobre Macau e outras obras, não é, de João Aguiar. Portanto, há realmente uma vasta, portanto, podemos dizer que há uma diversidade, não é, de obras. Claro, também a de Olinda da Conceição, enfim, todos esses autores e autoras. Depois, na universidade, lecionei também o Seminário de Literatura de Macau, não é, ao mestrado. No fundo, as coisas também se interligaram, porque estudar a literatura de Macau é uma forma também de conhecer Macau e de conhecermos esta realidade, não é? E de a compreendermos melhor. Obrigada, Sandra. Olá, eu quero só aproveitar para dar os parabéns às minhas queridas amigas e principalmente à Dora. E a minha pergunta é de facto um pouco, enfim, eu diria, não é estranha, mas eu conheci o Rodrigo Leal de Carvalho e a mulher, e de facto o senhor era um doce de pessoa, de facto era uma pessoa incrível, super simpática, amorosa. E gostava de perguntar à Dora, primeiro, visto que o conheceste, como é que essa personalidade dele achas que se refletia nos romances? É a primeira. A segunda, se achas o que é que te cativou mais na obra dele? Portanto, o que é que te seduziu mais na obra do Rodrigo Leal de Carvalho? Obrigada. Obrigada. Eu não o conheci pessoalmente, portanto, falei com ele algumas vezes por telefone e por e-mail, nunca o conheci pessoalmente. Quanto ao que me seduziu na obra dele, há vários fatores. Gosto muito especialmente da construção que ele faz das personagens, que são muito, muito verdadeiras, muito de carne e osso, também muito autênticas. E também, claro, as histórias também, as épocas históricas, as representações históricas também, o modo como as faz. Também acho muito interessante esta questão da comédia humana à maneira de Macau e estes encontros entre as personagens. No fundo, não posso dizer que haja apenas um elemento que me atraia na obra do Rodrigo Leal de Carvalho. Acho que há realmente
um conjunto que faz com que seja uma obra realmente muito interessante e muito relevante. Obrigada. Sim. Fazer uma pergunta praticamente de leiga, porque eu sou, sobretudo, jornalista. Há uns anos atrás, surgiu uma polémica grande, talvez daquelas muito pouco produtivas, mas uma polémica muito grande sobre o que é que seria exatamente a literatura de Macau. Se definia pelos autores, Sim. sobretudo, por exemplo, Luís Rodrigo Leal de Carvalho e João Avião não são de cá, João Aguiar Sim. não são de cá, Henrique Sena Fernandes sim. Sim. Eu lembro que houve uma confusão muito grande e eu gostava da sua opinião sobre como é que se deverá definir? Pelo tema, pela língua? Temos autores chineses, é a literatura de Macau, não haja dúvida, mas não é da língua. Posso ouvir a sua opinião? Sim, muito obrigada. Sim, realmente essa polémica depois ficou ali um bocadinho esquecida, no fundo não se chegou a nenhuma conclusão, portanto, o que acontece é que há várias perspectivas, não é? E temos inclusivamente literatura de Macau em 3 línguas diferentes, não é? Em língua portuguesa, em língua inglesa e em língua chinesa, não é? Portanto, na minha opinião, a literatura, isto claro, é a minha perspectiva, vale o que vale. Eu penso que é sobretudo o tema, é aquela que reflete sobre Macau. Creio que eu penso que a questão temática que é muito relevante, não é? Se formos aos escritores apenas macaenses, portanto ficávamos com o Sena Fernandes, com a Diolinda da Conceição, não é? E pouco mais, não é? Pronto. Eu gosto de pensar nessa questão da temática, não é? Gonzaga Gomes, claro, sim, é isso. Portanto, seria isso, não é? Se fôssemos ver os escritores... Porque a verdade é que a maioria dos escritores que escreveu sobre Macau veio de fora, não é? Por isso, creio que... Sim. Eu julgo que há aí outros fatores que levam a que se considere o que é a literatura de Macau ou não. Uma é a importância do autor. Quando sempre que se fala em literatura de Macau, vai-se buscar a Agostina Bessa Luís, é pela qualidade que ela tem. Claro. Notório. Sim. Se nós formos às edições do Dr. Leal Carvalho, sobretudo às últimas, que traz tudo o que a editora publicou de autores portugueses, vamos encontrar seguramente uns 15 nomes diferentes de que ninguém fala. O João Aguiar, por exemplo, é o único autor com obras de Macau que está traduzido numa série de línguas. Pois. Francês, italiano, búlgaro, alemão, etc. E, no entanto, salvo em determinadas situações, também ninguém o refere. Outro fator que durante todos os anos a administração portuguesa funcionou é que quando alguém chegava a Macau, enfim, sem pôr em causa o mérito dos autores, os serviços públicos culturais apontavam só num sentido. Quer dizer, o autor de Macau é este. E durante esses anos todos, de uma forma geral, o Rodrigo Leal Carvalho foi sempre preterido. Pois. E o Dr. Leal Carvalho não veio à nossa procura para nós o editarmos. Nós é que fomos à procura dele, porque a Irina estava há anos no Instituto Cultural para ser editado. Portanto, há aqui também, enfim, sem falsa modéstia, há aqui um papel que em Macau foi sempre posto de lado, que é o papel do editor, que não é apenas o que manda livro para a tipografia. Claro. Quer dizer, se não fosse termos lido a Irina, que eu acho que é uma literatura quimicamente pura, e sobretudo aquela novela, Para o Mar e para o Jantar, que é primoroso em termos de escrita, nós não tínhamos pegado naquilo. Agora, o facto é esse, é a importância dos autores e a forma como as instituições públicas, ao longo dos anos, procederam em relação aos autores. E o Dr. Leal Carvalho foi sempre posto à margem porque não era de Macau. Pois. Muito obrigada. E no início eu nem sequer queria assinar por nome, queria assinar como professor. Pois. Com a posição que tinha a assumir, claro. Já agora falou-se há
Sim, 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 sim. Aliás, ele refere isso no prefácio. Bem, temos 4 minutos, parece. Não sei se há mais algum, se não, terminamos por aqui. Muitíssimo obrigada. Se não houver mais perguntas. Não. Então encerramos.